Vamos dar início ao nosso exercício, tá? Então, quero que você preste atenção, anota se for necessário, ou se não, você já pode ir fazendo junto comigo esse exercício também, tá bom? Mas esse exercício vai ser mais para você fazer de forma sozinho, individual, do que fazer aqui junto comigo. A não ser que o exemplo que eu estiver dando aqui seja o exemplo que você esteja passando aí com a dor no seu corpo, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês compreenderem melhor sobre esse exercício. Não é essa, para de compartilhar, volta. Vou procurar de novo aqui, compartilhar. Então vamos lá. Esse exercício é a gente saber que o nosso corpo fala, né? Então, da mesma forma que a gente fez a aula referente que a nossa criança interior ela se manifesta, eu vou trazer aqui realmente pontual, né, referente a esse falar da sua criança interior, tá bom? Então a gente vai trabalhar essa questão. E aqui para vocês, eu vou trazer um exercício que o nome desse exercício se chama Body Talk, né? Eu não vou me aprofundar tanto na questão da técnica do Body Talk, tá? Dos conceitos do Body Talk, porque nem vai ter necessidade, que é para mesmo só para você praticar com você mesmo. Então não adianta você saber os conceitos a fundo do Body Talk em si. Então, toda vez que você sentir uma dor, um desconforto, presta atenção se for uma dor física, se for um desconforto emocional, qualquer tipo de dor e desconforto. É sempre a criança se manifestando. É a criança ferida, é a criança interior que está aí pedindo socorro. O corpo, ele fala através das dores, através das emoções, das angústias, dos desconfortos físico e não físico, tá? Então, sempre que você estiver aí manifestando alguma coisa, saiba que é a sua criança interior que está aí se manifestando. Então, eu quero que você entenda assim da seguinte forma: todas as vezes que você sentir uma dor, um desconforto, vou pegar aqui o meu cotovelo como exemplo. Vamos supor que meu cotovelo está doendo, né? Aí você vai passar a mão no seu cotovelo, você vai começar a tocar o seu cotovelo. Então, você pode tocar mesmo na região que estiver doendo. Se estiver com dor de cabeça, você vai tocar. Se for uma dor aqui frontal, se for aqui, né? Depende de vários tipos de dor de cabeça. E no meu caso aqui, eu vou dar o exemplo do cotovelo. E você vai tocar. E conforme você for tocando esse cotovelo, você vai se fazendo a seguinte pergunta, tá? O que está acontecendo aqui? Por que que você está me mostrando esse desconforto? Essa dor, por que que essa dor está doendo? O que que eu estou sentindo? O que que está passando na minha vida para que você possa estar se manifestando aqui? Faz a mesma coisa com a cabeça, faz a mesma coisa com os ombros se estiver doendo, faz a mesma coisa com a dor no peito, com a dor no pé, qualquer tipo de dor. Se faça exatamente essas perguntas. E aí você vai conversando com o seu corpo. Talvez você perceba que as respostas vão vindo. E aí você possa acolher essas respostas. Ah, interessante. É por causa da mudança. Aí você vai se perguntar, né? Tipo, é por causa das mudanças que está acontecendo. O que que eu estou. É por conta das programação? O que que está acontecendo? É talvez por conta de algum medo dessas mudanças? Então, aqui eu tô com essa dor no ombro e vou perguntar. Você vai se perguntar para os seus ombros: por que que você tá doendo? Eu tô carregando algum peso? Por que que eu tô com essa dor de cabeça? Eu tô com excesso de preocupação? Você vai começar a se fazer perguntas inteligentes para o seu próprio corpo, né? Então, assim como se você fosse perguntar para alguém por que que ela acha que ela tá com aquela dor, você vai se perguntar para si. Você vai conversar com o seu corpo.
e pensamentos e respostas vão surgindo automaticamente. Pode parecer bobeira? Sim, pode parecer bobeira, mas eu sempre falo para você, testa. Testa, testa, testa. Se não funcionar, descarta e pronto. Se funcionar, ótimo, você já vai ter uma ferramenta aí que sempre vai poder estar te auxiliando em paralelo com a solução médica, tá? Tem dores que precisam, sim, de um paralelo médico para te auxiliar, e tem dores que você consegue investigar, porque você vai descobrir que é emocional, e tratando emocional, automaticamente a dor some. E aí, o seu corpo é importante. O seu corpo, ele te ouve. E ele vibra quando você conversa com ele. É disso que você precisa saber, é disso que você precisa ter consciência. Quando você tem esse diálogo com ele, então eu vou dar um outro exemplo. Ah, e essa barriguinha aqui? Sabe aquela pochete de gordurinha que você quer perder há muito tempo e não consegue? Você vai se perguntar: eu tô tão satisfeita com essa barriga? Mas ok. Eu não tô satisfeita, mas ok. Por que que você está aparecendo aqui? Então, se você não está satisfeita, você vai perguntar: eu não estou satisfeita com essa barriguinha. Por que que você está aparecendo aqui, hein? Por que você está aqui acumulando gordurinhas? O que está acontecendo? O que a gente está guardando aqui? O que a gente não consegue liberar? Você pode me ajudar a liberar essas gordurinhas? Então você vai começar a perguntar para o seu corpo se ele pode te ajudar a manifestar as coisas boas que você quer. E você vai trazendo esse amor para o seu corpo. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Celulite. Homem diferente não sofre com celulite, né? Diferente não. Homem dificilmente, olha eu já trocando as palavras, não sofre com celulite. Normalmente são as mulheres que sofrem com isso. Às vezes, né, ou na maioria das vezes, as mulheres que têm celulite, o que está acontecendo ali? Já parou para se perguntar o que está acontecendo? Aquela parte do corpo que tem a celulite. Vamos trazer aqui o culote. O culote está apresentando celulite. Você olha tantas vezes para aquela parte do seu corpo com um olhar de desapontamento, desaprovação, que o seu corpo não é o seu próprio corpo, que aquilo ali tá te incomodando, tá feio. Saiba que o seu corpo tem uma inteligência absurda. Começou a se proteger de você mesmo por conta das questões que você trouxe à celulite. Ele criou uma camada de gordura para se proteger do seu olhar negativo, de que você não gosta do seu corpo, de que o seu corpo é feio, de que a sua cor não é agradável. Então, você está ferindo o seu corpo de forma emocional e ele está se manifestando. O corpo ele não quer saber se ele é bonito ou se ele é feio. Ele só quer saber de proteger. Tudo é mecanismo de defesa. Todas disfunções geram mecanismo de defesa. Todas as disfunções, grave isso, anota isso. Todas disfunções geram mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa, no caso da celulite, né, é se proteger ou proteger o seu corpo do seu olhar negativo, do seu julgamento, das suas críticas. Quantas vezes você criticou o seu corpo falando: nossa, essa roupa não fica boa nesse corpo? Por isso, você pode começar a conversar com o seu corpo, acariciar o seu corpo, sentir você mesma, se amar. Se você está com problema de obesidade, por exemplo, está com dificuldade de emagrecer, não pense que você vai emagrecer e depois você vai se amar. Pelo contrário, se você não aprender a se amar antes, você não vai conseguir se amar depois. Isso é nítido, tá? E aí, se você machuca o seu corpo, se você se priva de coisas que você gosta de comer e começa a fazer aquelas dietas radicais, como por exemplo o jejum intermitente, você nem é acostumado a fazer um jejum intermitente, você nem procurou um profissional da área para que te direcionasse e começasse ao pouco. Você já foi lá, viu fulano fazendo na internet e começou a fazer. Isso não é uma coisa amorosa com o seu próprio corpo. Isso é fazer com ele uma coisa dolorosa e absurda para emagrecer. Então, isso
praticamente não é um ato de amor. E o seu corpo vai entender de que forma? Ele vai começar a reagir. Ele não vai reagir de uma forma amorosa, né? Porque você não está reagindo com ele de uma forma amorosa, ele vai reagir de uma forma negativa. Então, você pode até perder peso, que você gostaria, mas ele vai começar a somatizar doenças. Então, toda vez que o nosso corpo ele começa a manifestar uma dor e a gente não olha para aquilo, ele manifesta depois doença. Então, vamos supor aí que você está com uma dor na mão. E essa dor na mão não passa nunca, e você já começou a fazer de tudo, começou a fazer de tudo. E aí vai chegar um ponto que você vai precisar, em paralelo a essa dor, você começou a tomar medicamento. E não funcionou. Você começou a tomar medicamento por conta própria e não solucionou. E aí o que você faz? Você vai num médico. E esse médico vai precisar, como profissional, investigar essa dor. E aí é onde começa a somatizar uma doença. Você vai manifestar ali uma tendinite, uma outra coisa. Então, isso é para qualquer área do seu corpo. Ah, eu tô com uma dor nas costas, do nada você tá lá com a lombar zoada. Ah, eu tô com uma dor de cabeça tremenda. Você vai lá no médico, é uma enxaqueca que só cura com remédio. Começa a conversar com o seu corpo. Essas manifestações é a sua criança interior te mostrando no corpo físico onde o emocional está afetado, tá? Então, olha para esse corpo com mais amorosidade. Você pode até perder o peso, como eu havia mencionado na questão de pessoas que são obesas, que estão ali com excesso de gordura, né? E aí, aqui não é a gente romantizar a questão da obesidade, porque a obesidade leva a muitas doenças. E a obesidade também leva a muitas pessoas a morrerem. Então, por exemplo, uma pessoa que com parada cardíaca tem excesso de obesidade no seu organismo, excesso de gordura no seu organismo, né? A pressão alta é um fator em paralelo com a obesidade. Então, tem coisas aí que não é só olhar para o físico e ver que a pessoa está magra, mas sim olhar para a sua vida com mais amorosidade, não só a questão da massa corporal, né? Então, começou a somatizar doenças, é porque você está maltratando esse corpo. Então, teste, faça isso de uma forma que seja mais amorosa com você mesmo. Olha, eu acho que a gente poderia começar a liberar esses quilinhos. Eu acho que a gente poderia começar a eliminar essas gorduras em excesso, né? Começa a conversar com o seu corpo. Tá tudo bem, eu amo você, eu acolho você, eu respeito a gente vai fazer uma nutrição mais adequada, a gente vai começar a cuidar da nossa alimentação, mas é porque mas é por você, é por amar você que eu estou buscando isso. E aí, em paralelo, em conversar com o seu corpo, né? E aqui eu trouxe a questão da obesidade, mas pode ser para tudo. Você vai começando a trazer isso com mais amorosidade. E aí, você não vai ferir o seu corpo. Você não vai magoar ele. Você vai trazer, né, com mais carinho. E aí, automaticamente, se você observar, as células vão entendendo. Nosso corpo ele é composto tudo totalmente por células, né? Então, o maior órgão do nosso corpo é a epiderme, que é a pele. E ela é composta por muitas e muitas células. E são células que estão ali se regenerando a todo instante. Células vão morrendo e células vão reconstruindo. Isso você deve saber, porque é o mínimo, né, que a gente possa saber sobre a ciência, né? E aí, tudo que for gerando vida, você vai trazendo mais estabilidade e vai indo mais a favor da natureza. Então, não é porque você vai ficando mais velho que o seu corpo ele tem que se manifestar de uma forma a ser degradado, por exemplo. Pelo contrário, você pode ficar mais velho e com a aparência de mais jovem. E quando eu falo mais jovem, não é só na questão de um sorriso, de um olhar, mas sim mais jovem aqui dentro, de forma interna, a demonstrar isso para as pessoas. Quantas pessoas idosas que você não conhece, que estão com um sorriso no rosto e que não tem tantas doenças manifestadas como alguma parcela de porcentagem da sociedade tem, né? Então, as células vão entendendo, porque tudo no universo vibra, né? E tudo que tem movimento no universo, e aí
você vai trazendo essa alegria, esse bem-estar, esse amor, essa naturalidade para o seu corpo. Começa a produzir neurotransmissores, que foi o tema que a gente falou da nossa aula. E essa bomba química de alegria, de amor, de bem-estar que vai gerando no seu corpo, né? Vai reagindo a novos resultados que você talvez nem espera. Então, só testa, tá? Testa mesmo de fato, que nem ó. Eu comecei a testar com esses cabelinhos aqui. Eles estavam muito mais curtos, muito mais curtos. E aqui, ó, eu sempre odiei esses cabelinhos. De fato, eu sempre odiei. Hoje eu trago eles com mais amorosidades, então eu busco cuidar, falar para ele, né, para crescer quanto mais crescer mais rápido. E aí você pode usar em paralelo a isso outras coisas, outras também, outras coisas que vai nos ajudando. Então, por exemplo, uma pessoa que é gorda, que vai conversando com o seu corpo, em paralelo a isso, ela vai usar o auxílio de uma nutricionista e de um profissional da área da saúde, que seria um personal trainer, né, para auxiliá-la nessa perda de peso. Então, eu tenho uma dor no meu cotovelo. Ótimo, trata essa dor de forma emocional para que não chegue um momento de você precisar ir no fisioterapeuta, por exemplo, né? A ver o que está acontecendo com essa articulação. Então, traz isso com amorosidade, testa, faz isso por diversas vezes, né? Vê, tô com a dor nos olhos. Por que meus olhos estão doendo? Estão sempre se perguntando, né? Formula você as suas próprias perguntas, a resposta vai vindo, você pode ir anotando conforme você for conversando, cria um diálogo com o seu próprio corpo. Combinado? Então, seria isso o tema da nossa aula, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse exercício. Se vocês fizerem esse exercício e obtiveram resultados, compartilhem comigo o resultado que você teve, se alguma coisa que você manifestou alguma dor e fez e praticou, compartilha comigo, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o meu @, do Instagram, né? Não é muito fácil, é Keila FF, né? Na verdade, vamos recapitular. Keila F Freitas, então ficaria 2 F juntos. Só me procurar lá no Instagram, me marca, ou se não, pode me chamar aqui também, vou deixar o número do WhatsApp, se você quiser fazer algum tipo de atendimento mais personalizado dentro da terapia com a leitura corporal, me chama também, tá? E aí tudo aqui vai ser um conjunto que a gente vai ir construindo aos poucos.